Alegria e paz, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Mais uma vez estamos reunidos aqui na nossa querida Diocese de Itabuna para o nosso Congresso Catequético Diocesano e hoje nós damos continuidade ao nosso tema, às nossas ponderações, não é? Isso. Vai dizendo aqui teu boa noite, vai dizendo aqui se está tudo bem com você, como é que você passou o dia hoje? Descansou? Aproveitou para fazer alguma coisa boa? Olha que beleza, né? Muita gente chegando aqui já, excelente. Vamos lá, deixa eu localizar os comentários de vocês aqui. Isso. Vamos lá, muito bem. Aqui que beleza, né, Luzia? Lúcia Souza, Luzia Rosa, Márcia Cris, bastante gente chegando aqui. Cláudia Lisboa, que beleza. E aí, meus queridos e queridas catequistas? Hoje é uma data especial, é a véspera do dia das catequistas, do dia dos catequistas, não é mesmo? Olha só quanta gente já chegando aqui. Vamos ver quem mais está aqui. A Glenda Ferreira está aqui também. Muito bem, vamos ver quem mais. Eliana Trindade, Raquel Souza, Vera Ferreira, Eva Doce, Vanessa Souza. Quem mais? Muito bem, passou o dia bem, né, Vanessa Souza? E vai passar uma noite melhor ainda, na nossa companhia. Tá entendendo? Ó, que bom. Rose Aguiar, Estela Mares. Que nome bonito, Estela Mares. Que bonito, inspirado em Maria, né? Estrela do Mar. Sara Diniz, Eliana Trindade. Eliana disse que hoje fizeram catequese em casa. É, que bom, que bom. Fico feliz. Conheço o projeto de vocês, é muito bom, viu? Valorizem, não é? Vera Ferreira, Rita Vasconcelos, Ellen de Deus. É de Deus, mas é nossa também, entendeu, Ellen? Veja bem. Rita Ferreira, Gilmara Dias, Roberta Fulgêncio, Margarete Pólvora, Maria Valdinete, Alana Dias, Ocione Silva, Vitória Soares, Rita Vasconcelos, Maria Valdinete de novo aqui, que bom. Aline Amado, Emiliana Souza, Nice Soares. Muito bem, bastante gente. E agora perdi o controle. Lili Dias. Bem-vindas, bem-vindos. Né? Hoje nós vamos continuar o nosso tema de ontem. A gente vai dar uma aprofundada no que a gente viu ontem, esse tema de hoje, tá bom? E prepare já o teu caderno de anotações, prepare aí as tuas perguntas, as tuas dúvidas. Você que já teve a oportunidade de ver o material, né? Não vai ficar sem expor a tua dúvida, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, tá bom? Muito bem, né, meus queridos? Queridos e queridas. Perfeito, vamos chegando. Deu para entender alguma coisa ontem? Hoje eu prometo que vai ser bem simples também, viu? Bem simplesinho, porque é engraçado quando você conhece uma pessoa que tem dificuldade para se expressar, né? Ela usa palavras difíceis, termos que ninguém usa, conceitos complicados. Tem um filósofo que toda vez que eu tenho que dar uma lida em algum texto dele, eu falo assim, meu Deus do céu, o que esse homem tinha na cabeça, né? Porque escreveu tão difícil e tão complicado, parece que naquele tempo era sinal de vantagem a pessoa ser assim, né? Ser complicada. Hoje não. Que bom, né, catequistas? Muito bem, olha aí, que bom. Gostaram de ontem então, né? Certo, certo. Obrigado, Eliana Rodrigues, muito obrigado, viu, a todos vocês, Lúcia, Lili, muito obrigado. Então, minhas queridas, que beleza. Ocione não conseguiu entrar na página? A página, Ocione, é aqui em cima, esse gatinho com asas, é só clicar aí, tem muito conteúdo na parte dos vídeos lá, viu? Clica e vai na parte dos vídeos. Aonde você entrar lá e ver um cabeludo, barbudo, sou eu, entendeu? Altieres dos Santos. Aí você vai ver um monte de conteúdo exclusivo para catequistas, viu? Pronto. A Rita só não deu para entender a cor da sua camisa de hoje. É vermelha? A minha camisa, hoje vocês estão vendo que eu estou com essa camisa amarela, não é? E eu estou com um casaco roxo. Então, talvez ele não seja roxo, talvez ele seja alaranjado, não é mesmo?
Eu tava falando isso só para ver se tava todo mundo prestando atenção, né? Então, pronto. Mas a camisa de ontem não era da cor que eu falei, então, né? Ah, muito bem. Que bom, né, gente? Por que catequista é sempre bem-humorada? O que acontece, será? Contem para mim o segredo. E quando é uma catequista baiana, é mais bem-humorada ainda. Aonde está o segredo? Conte para mim, não é? Já perguntei para Lília, ela não quis contar. Já perguntei para Delândia, ela não quis contar. Para a Thelma, não quis contar também. Por que as catequistas da nossa Bahia de Todos os Santos são tão animadas assim? Não entendo. Rose, conte para mim esse segredo. Revele esse segredo para mim, por favor. Olha só, né? Que bom, muita gente presente aqui. Ótima, Jéssica, a Gal, né? Pronto. Que beleza. Tô feliz, tô contente. Vamos começar então? Vamos lá? Ah, o segredo tá aparecendo aqui. Muito amor no coração, alegria na alma. Eu sei que vocês não vão falar o segredo principal, que é tapioca com acarajé. Tô certo ou tô enganado? Eu sei que vocês não vão falar esse segredo. Vai que o resto do Brasil começa a fazer acarajé, não é mesmo? A Bahia inventou a tapioca. Daqui a pouco o Brasil inteiro fazendo tapioca. Se a Bahia falar que é o acarajé, pronto, aí complica tudo. Enfim, vamos lá então, gente? Vamos começar fazendo o quê? Pedindo a bênção de Deus, né? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de luz e paz, abençoe, ilumine e proteja cada uma das pessoas que estão aqui hoje, nesta comunhão de amor e de conhecimento. Ilumina-as de forma especial para que tudo que for tratado nesse encontro possa servir para aumentar ainda mais o foco da luz que sai do coração de cada uma dessas catequistas, de cada um destes catequistas, para iluminar as pessoas pelas tempestades do mundo. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, a vós que viveis e reinais como Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Vamos lá. Danilo Barbosa, nosso ilustre, abençoado, iluminado, o quê? Coordenador. Olha, gente, um coordenador tem uma missão muito difícil, muito complicada, e quando vocês têm um coordenador capacitado, que nem o Danilo, todo mundo tem que mandar flores a Danilo, mandar chocolates a Danilo, entendeu? Não sei se Danilo toma assim, mas mandar um refrigerantezinho para Danilo, mandar uma água de coco, cerveja eu sei que ele não toma. Mas tem que tratar bem o teu coordenador, não é mesmo? Vocês tratam bem o coordenador diocesano ou não? Tem que tratar bem. Ele é um flamenguista? Ele é um flamenguista. Não adianta. Já falei com ele, falei, Danilo, pare com isso, rapaz. Não adianta. Tem coisa que não adianta. Mas do contrário, imagina, né? Trate bem Danilo, que tirando esse sério problema que Danilo tem, Danilo é uma pessoa do nosso coração, né, Danilo? Então tá bom, tá ele aqui conosco hoje. Também quero aproveitar para cumprimentar, saudando mais uma vez o nosso querido bispo Dom Carlos. Dom Carlos, olha aqui, catequista. Dom Carlos tem que estar na nossa oração diária. A gente tem que rezar pelo nosso bispo todo dia. Bom catequista, boa catequista, reza pelo seu bispo. Depois que rezou pelo bispo, a gente reza pelo nosso pároco, reza pela nossa coordenadora da catequese paroquial também, né? Pois é. Então isso é muito importante. É o que nós chamamos de comunhão dos santos. Nós fazemos a comunhão com toda a igreja assim, né? Então tá bom. Danilo falou aqui, acabou de mandar uma mensagem, falou que está esperando todo esse chocolate chegar na casa dele. Põe aqui o endereço, eu vou pôr o meu depois também, você manda metade para mim, viu, Danilo? Brincadeiras à parte, né? Mas é importante a gente ter essa comunhão com as nossas lideranças. É o que nos faz ser tão organizados assim como nós somos. Vamos lá então, gente? Quero retomar um pouco do conteúdo de ontem. O conteúdo de ontem, do nosso primeiro dia do congresso, foi muito importante. Foi um conteúdo no qual nós tratamos da questão da mistagogia. Como se faz mistagogia no encontro de catequese? A mistagogia nós fazemos por meio do contato com a palavra. E a gente viu que o que a CNBB pede há muito tempo já é que nossas catequeses deixem de ser escolar. Para isso, as nossas catequeses podem contar com um apoio muito grande que está no livro da catequese, no livro dos catequistas. Só que esse livro tem que ter a palavra como centro. Se ele não tiver a palavra como centro, ele vai ser mais uma peça que atrapalha do que ajuda para que a catequese consiga ser uma catequese mistagógica. Tá bom, pessoal?
Como assim? O que eu estou dizendo para vocês aqui? Ontem fizemos aquele apanhado de como a catequese está se diferenciando, né? Está tentando se diferenciar de um curso, de uma cultura escolar, porque a cultura escolar ela tem uns elementos que a atrapalham. Ela é imposta de cima para baixo, ela um pouco que anula a liberdade do aluno. A pessoa que está para começar, a pessoa que está num ambiente escolar, ela é chamada de aluno. Você sabe o que significa aluno, né? Já falei ontem. Significa a pessoa sem luz. Alumni, em latim, quer dizer sem luz, tá? E aí o que quer dizer alumni é isso, é pessoa sem luz. Bom, a catequese não pode trabalhar assim, desse jeito, porque no mínimo ela vai chatear as pessoas, vai deixar as pessoas tristes, ou desanimadas, ou, como dizem em Minas Gerais, eu acho que Itabuna devia pertencer para Minas Gerais, eu acho, está muito perto. Como dizem em Minas Gerais, a pessoa fica desacorçoada, não é mesmo? Muito bem. Vamos lá. Por que estou mencionando tudo isso para vocês aqui, queridos, queridas? Pelo fato de que as coleções que a Diocese adotou trabalham muito com esse viés. Ontem a gente viu como é trabalhado, por exemplo, o livro da Eucaristia. A gente deu um enfoque em como os encontros são conduzidos e feitos. Hoje a gente vai fazer um aprofundamento nisso. A gente, inclusive, meio que fez um encontro aqui ontem, né? Peguei um texto da Sagrada Escritura e a gente montou. Anota o seguinte aí, catequista. Anota uma coisa muito importante. Para o encontro ser mistagógico, esse encontro precisa ser centrado na palavra de Deus. Você precisa ter feito uma boa leitura daquele texto. Nessa leitura você vai identificar os símbolos que tem naquele texto. Mas que eu não entendi o que você falou de símbolo. O que é o símbolo? É o símbolo do Vasco, do Flamengo, do Corinthians que tem naquele texto? Não é nada disso. O texto, gente, tem frases que aparentemente estão ali soltas. Mas ele tem também lugares geográficos, os nomes das pessoas. Tudo isso são símbolos. Elas não são aquelas coisas mesmas. Eles são elementos simbólicos. Entendeu? O que são os elementos simbólicos? Apontam para além deles mesmos. Qualquer texto que a gente pegar, ou a maioria pelo menos dos textos que a gente pegar, na Bíblia vão ter esse elemento. Ah, todos os textos da Bíblia são simbólicos? Não, não são todos. Todos são mistagógicos? Não são todos. É para fazer Lexio Divino todo encontro de catequese? Não é para fazer todo encontro. Porém, quando você fizer, tem que ser bem feito. Não pode fazer mal feito, tá? Dá muito certo, dá um resultado muito interessante. Vocês têm alguma dúvida do que eu falei ontem? Podemos avançar? Se vocês tiverem dúvida, a gente pode aproveitar para resolver agora a dúvida, né? Vamos resolver a diferença agora, entendeu? Isso, olha aqui que beleza, né? Muito bem, tá bom. Ok, muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês têm alguma questão para apresentar aqui, né? Tá. Ok, ok. Tá. Tá bem. Se tiver, vocês vão colocando, eu vou tentando acompanhar. Gente, uma coisa que nós temos que prestar atenção antes de montar o encontro, claro, eu já sei que vocês já sabem disso, mas é a estrutura mental da pessoa. O que é a estrutura mental? Tem vários elementos que estão envolvidos nisso. Você não vai trabalhar um tema de catequese com uma criança de Eucaristia igual você trabalha com um adolescente de Crisma ou um adulto do catecumenato. Você tem que fazer as diferenças aí. Você precisa fazer as adaptações. Né? Por isso que estudos de psicopedagogia catequética são muito importantes. Bom, o nosso grande foco aqui hoje é reforçar o que foi dito sobre a mistagogia, porque é o grande diferencial que a iniciação à vida cristã vem trazer. Eu não sei como é que estão fazendo aí, vocês provavelmente já têm os ritos, as entregas, os escrutínios, não tem mesmo? Tá separado em tempos e etapas, não tá mesmo? Tá. O que vai mudar definitivamente? Vamos olhar primeiro. Não adianta separar em tempos, etapas, entregas, fazer as celebrações do Rica, se o encontro de catequese não for diferente, não adianta nada. Então hoje nós vamos falar como é que você tem que trabalhar o encontro de catequese. Em geral. Isso vale para catequista de batismo, vale para catequista de noivo, vale para aquele tipo de catequista que é chamado de coordenador de grupo de jovens,
vale muito mais para você que é catequista de preparação para a Eucaristia, catequista de perseverança, catequista de confirmação. Todos nós. Todos nós temos que aprender isso. Lembrando que a gente já tem uma herança positiva lá do tempo da catequese renovada. Só que a gente não sabe fazer mistagogia. Não sabemos ainda, tá? Vamos lá. Só vamos retomar e eu vou depois aprofundar isso. O que a igreja propõe é que a gente faça esse mergulho na palavra e pela Lexio Divina, que você pode chamar de leitura orante se você quiser, tá? Pode chamar, não tem problema. Aliás, obrigado a todos vocês que entraram no grupo que a gente fez para servir de suporte a essa formação, tá? Eu acredito que hoje a gente já tem um primeiro episódio do mini retiro lá para vocês. Tava só esperando encher. Quem ainda não entrou, pede o link que alguém vai colocar o link para vocês. O link também tá na página, eu acho, né? Bom, vamos lá. Olha só. Temos essa necessidade de fazer as pessoas entenderem o que significa levar o catequizando ao conhecimento de Deus. Só de falar não adianta. Eu vou falar, não adianta. É preciso que a gente envolva a pessoa completa. Anote o que eu vou dizer agora. A pessoa completa dentro da catequese, para ela estar completa, ela precisa estar com a sua compreensão, anote aí, compreensão, envolvida no processo. Ela precisa estar com o seu lado intelectual envolvido naquele encontro catequético. Ela precisa estar com o seu lado afetivo presente também, acionado. E ela precisa estar com o seu lado emocional, que são coisas diferentes, também associado. As pessoas são uma unidade. O grande erro das escolas, que eu vejo como professor, né, foi que as escolas meio que repartiram a pessoa. Aqui no ambiente escolar nós vamos trabalhar apenas o elemento intelectual e racional. Mas esquecem que as pessoas são, na verdade, feitas de emoção. Você acha que dá para esquecer que as pessoas são feitas de emoção? Não dá. A emoção, aliás, para falar uma coisa importante, ela já foi muito reprimida dentro dos nossos círculos, até da Igreja Católica. Teve alguns movimentos, né? Teve alguns movimentos aí da década de 70 que eles meio que, quando apareceram os movimentos, por exemplo, carismáticos e tal, falavam assim, esse emocionalismo todo não vai levar a nada. Mas, gente, olha aqui para mim, presta atenção. Não tem como você separar pessoa de emoção. Não tem como se separar oração de emoção. E a emoção não contraria em nada a razão. Não é oposto à razão. Não é. Entendeu? Tanto que quando você vê as pessoas mais inteligentes que você conhece, elas, na verdade, são tão inteligentes porque elas sabem direcionar a emoção dentro daquelas coisas que elas fazem. Direcionar a emoção envolve uma série de recursos. O contato humano com Deus passa pela emoção, passa pela razão, passa pelo lado afetivo e, claro, tudo isso junto, passa pelo lado da sua compreensão. Por isso, no encontro de catequese, você tem que tentar acionar esses sentidos. Eu sei que você já está pensando uma coisa, eu já sei. Mas parece que quando a gente faz curso de liturgia, fala-se a mesma coisa da liturgia. Claro que fala. Catequese e liturgia são irmãs gêmeas. Na liturgia, a gente é acessado, a gente é acionado pela nossa emoção, pela nossa razão, pelos nossos sentidos, não é mesmo? Não é bonita aquela liturgia? Entra nosso bispo Dom Carlos, todo paramentado, bonito, paramentado, de casula, de mitra, com o báculo na mão, entra aquela procissão, parecendo a procissão celeste, né? Padres, diáconos, seminaristas, acólitos, leitores, é bonito. O povo de Deus cantando, o povo de Deus faz parte disso, é belíssimo. Aí, quando sobe ao presbitério, depois de beijar o altar, que é o Cristo, aí ele incensa ao redor do altar. O nosso sentido vai se despertando, aquela fumaça sobe junto com as nossas orações. Isso é muito bonito. Por que o encontro de catequese tem que ser aquela coisinha assim? Crianças, vamos abrir o nosso livrinho na página 30. Não pode ser desse jeito. Não pode não. Passou isso. Passou, acabou, sumiu, desapareceu. Olha bem. Eu já falei com o Danilo e eu só vou retomar uns pontos, porque ele já me disse, já me explicou, né? Mas eu quero retomar uns pontos aqui. Catequista, para que tudo dê certo, é preciso você preparar bem o ambiente da tua catequese, bonito. Preparar bem, claro,
tem a ver com limpeza, organização, né? Você não vai visitar uma pessoa e vai se sentir bem se está tudo bagunçado na casa dela, não é mesmo? O que você vai fazer quando você visita uma pessoa que está com a casa toda bagunçada? Você vai o quê? Ajudar ela a fazer faxina? Não. Você vai o quê? Vai reclamar com ela? Não. Você vai ficar incomodado e vai querer ir embora, talvez. Encontro de catequese é por aí, é a mesma coisa, né? É parecido. Vamos lá. Arrumar bem o encontro de catequese, hoje em dia, eu quero que você entenda que é preparar uma boa ambientação. Ontem eu já falei isso, hoje eu só vou retomar rapidamente. O encontro de catequese começa na leitura que você, catequista, vai fazer do texto bíblico. Você vai fazer uma leitura profunda, vai buscar referências, vai ver o que os santos padres já falaram sobre aquele texto, você vai consultar o que outros escritores já falaram, você vai ver os símbolos que aquele texto tem. Eu sempre recomendo para vocês que é bom ter, por exemplo, uma Bíblia boa de referências. Eu quero recomendar uma das melhores, que é a Bíblia de... Tivemos uma rápida queda na energia, mas já voltou, tá bom? Caiu a internet também. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá. Desculpem. Isso pode acontecer de novo, mas não precisa se preocupar. A gente sempre vai voltar, tá bom? Pronto, pronto. Bom, retornando então, né? Se acontecer de novo, eu vou ficar sabendo imediatamente aqui. Oscila muito nesse momento, né? Aqui na capital oscila bastante. Bom, o que eu dizia então é que você vai ter que fazer uma boa leitura do texto bíblico e você vai precisar de boas referências simbólicas. A Bíblia do Peregrino pode ajudar se você quiser. Ela tem meia página de texto sagrado e meia página de notas de rodapé, tá bom? Precisa da Bíblia do Peregrino? Você pode encontrar muitas boas referências em sites católicos da internet, tem também. Bom, precisa disso, fez essa preparação, buscou o significado que tem em cada passagem, em cada palavra. Você vai pegar um elemento do texto bíblico e vai transformar em um símbolo visível. O que é um símbolo visível? Aquilo que você usa que vai marcar o encontro. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Dessa vez eu vou pegar um exemplo do próprio livro de Perseverança, tá bom? O livro de Perseverança, que tem... Eu vou falar de Crisma e Perseverança hoje. Ele tem léxios divinas e tem leitura orante, tá? Vamos pegar uma léxio divina aqui. Quer ver? Deixa eu achar uma que tem aqui. Aonde tá? Aonde que tá? Nunca lembro. Só olhar o índice que você vai achar. Pronto. Achei. Aqui. Tá. Ó, aqui é simples. Aqui não tem nenhuma originalidade no que eu vou falar aqui. Eu peguei a Léxio Divina, chamada Léxio Divina da Confiança, que está no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Chamada de pesca milagrosa. Tá? Tem outro motivo para chamar de Léxio Divina da Confiança. Você vai ler o texto, você vai ver que no texto vai ter um elemento da pesca, vai ter o elemento da noite, que é o tempo da treva. A noite significa tempo da treva, né, da escuridão. Vai ter a manhã, que significa o tempo da graça. Vai ter a aparição de Jesus ao ar livre. Vai ter a rede, que é lançada do lado direito, né? Antes estava sendo lançada do outro lado. A rede que não se rompe. Vai ter a nudez e a veste de Pedro. Vai ter muita coisa aqui. A navegação e a margem. Tem muitos elementos. Eu pus aqui vários para você escolher. Tá. No livro de Perseverança, eu coloquei umas pistas para você fazer uma interpretação, tá? O que eu poderia falar dessa Léxio Divina? Eu coloco pistas aqui, os símbolos, eu explico os símbolos. Aqui no caso eu peguei 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, acho que 12 símbolos. Tá bom. Você tem 12 opções para criar um ambiente, sabia? Você tem 12 opções. Vamos pegar o primeiro aqui. Você pode criar um ambiente catequético usando as referências de treva, de claro e escuro, tá? Você pode criar um ambiente assim. Como? Fecha a janela, põe cortina no ambiente, né? Não sei onde que você vai aplicar a catequese. Coloque velas, coloque luzes de baixo para cima. Onde que eu consigo? Pede ajuda para os pais, pede aí nas oficinas, tem aquelas luzes grandonas, né? Fica legal. É um símbolo. O ambiente é um poderoso símbolo. Tem mais, dá para pegar mais coisas. Por exemplo,
Dá para você criar uma ambientação com rede lá na entrada do encontro. Isso aí já é coisa antiga já, né? Põe a rede lá, põe as fotos dos catequizandos, põe foto de outras pessoas. É uma rede, na rede você pode pôr um monte de coisa, né? Você pode armar uma rede perto da Bíblia e falar no encontro interior. Cada um traga uma coisa que é importante para você. Pesca, viu? Cada um traz alguma coisa assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já pedi, vou pedir de novo. Coloquem fone de ouvido, por gentileza, tá bom? Põe fone de ouvido, tá? É importante. Não vai atrapalhar você. Se acontecer de cair o sinal, cair a rede elétrica, e isso volta rápido, não se preocupe, tá bom? Não, mas acho que não vai acontecer mais, tá? Muito bem, vamos lá. Mas talvez se você comenta aqui um pouco que dá uma distraída nas pessoas. Então vamos lá. Ó, você vai montar uma rede. Se você não tiver uma pessoa que tem rede de pesca, aí você monta uma rede você mesmo. Pega uns fios aí de lã, passa para lá, passa para cá, passa para lá, né? É facinho fazer. E você pede para cada catequizando trazer um objeto que para ele é importante, que lembra um período difícil da vida dele. Ele vai trazer, já dá uma partilha ali. Você vai ler o texto da pesca milagrosa ou da confiança, vai explicar os significados e vai criar um rito. A Lexio Divina está consistindo muito em você entender o texto e fazer a meditação. A Lexio Divina tem 4 partes que eu já vou falar. Mas a explicação, que chama-se meditação, é a parte mais importante. A hora que você fez a meditação, você pode abrir para uma rápida partilha, dentro de um ambiente silencioso, orante, cada um falando de uma vez, e depois você tem que fazer um rito. Então, olha só, o símbolo que está no ambiente, que pode ser a rede, pode ser o claro escuro, a tua meditação e depois um rito. O rito tem que estar ligado a um dos símbolos. Se, por exemplo, for cada catequizando ir até a rede, colocar o objeto e falar, olha, eu estou colocando aqui, deixa eu falar uma coisa que eu posso colocar aqui, tá? Vou falar assim, eu estou colocando aqui na rede esse livro aqui porque ele me ajudou num tempo muito difícil, quando eu comecei a minha caminhada, não tinha sentido nenhum, eu li esse livro, ficou tudo bom. O outro vai lá e vai colocar, eu estou colocando aqui essa caneta, porque essa caneta foi um presente de uma pessoa que, enfim, a rede pode ter esse significado. Porque se vocês repararem nessa leitura aqui, Cristo vem de encontro às pessoas que estavam com medo. E ele vem num período em que é noite e de repente vira manhã. O texto faz assim, ó, era noite, Cristo aparece e vira manhã. Cristo aparece nos nossos momentos mais difíceis. E quando a nossa vida está muito ruim, aí acontece uma manhã na nossa vida. Tem mais símbolos. Pedro, por exemplo. Durante todo o período em que Pedro está lá, ele está pescando sem roupa, né? Ele está pescando sem roupa. Eu escrevi assim. Diversas vezes a Bíblia apresenta situações em que os personagens estão nus. Olha só o que eu escrevi. A nudez, de vários significados possíveis, simboliza aqui um convite a que você se veja sem revestimentos exteriores, como você realmente é, sem nada a esconder. Pedro, quando estava sem roupa, estava revelando a pessoa que ele é mesmo, com as suas características, com as suas falhas, com as suas qualidades. Porque as pessoas hoje em dia, deixa eu escrever para vocês aqui, ó. Eu vou escrever mais uma vez aqui, tá? E eu vou pedir para vocês porem fone de ouvido, tá? Ó, por favor, coloquem fone de ouvido, por gentileza, conforme solicitei, tá bom? Porque às vezes é o seu aparelho. Você tem que reiniciar o aparelho quando você for participar de uma conferência, de uma transmissão, tá? O sinal pode oscilar um pouquinho para lá para cá, a plataforma que a gente está usando pode dar uma oscilada. É importante você usar fone de ouvido. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou pedir para vocês não comentarem mais isso. Põe fone de ouvido. Se está baixo, você está me ouvindo. Se pôr o fone, vai ampliar, tá bom? Pode ser assim? Aqui, deixa eu escrever aqui. Obrigado. Muito obrigado. Muito de nada, tá bom? Faz essa gentileza para mim. Ó, continuando,
essa questão da nudez é isso. Mas aparece um outro elemento. Quando Pedro vai ao encontro de Jesus, Pedro coloca uma veste, né? Não é que Pedro tinha vergonha. Imagina, certamente ali nos anos em que estiveram juntos, pescaram, nadaram no mar da Galileia, né? Trabalharam juntos. Os pescadores trabalham seminus, naquele tempo trabalhavam. E não era problema nenhum isso. Mas o fato dele colocar uma veste quer dizer que ele está preocupado em se apresentar bem diante de Jesus. A veste é mais um símbolo que você pode usar naquele encontro. Você pode pôr uma túnica, né, ali bonita, para depois dar para cada um dos catequizantes, não como lembrancinha, mas como parte do rito. Túnica talvez até de papel, tô tendo essa ideia agora. Pega uma folha em branco, desenha lá as túnicas, ou cada um desenha, e a tônica significa qualidade. Qual é a qualidade que você gostaria de ter ou que você gostaria de melhorar para você conseguir se apresentar dignamente diante de Deus, de Jesus? Bom, eu estou dando um exemplo que eu estou dando. Eu peguei uma leitura, pegamos um símbolo que tem que estar visível no ambiente, bonito. O símbolo não pode parecer de mentira. Não faça isso. Quando o símbolo parece de mentira, é um recado ruim que nós estamos passando. O símbolo tem que ser bem verdadeiro. Quanto mais verdadeiro, melhor. Né? Quando a gente vai àqueles encontros que reúne várias paróquias, tem todo um cuidado na preparação, é bonito, né? Colocam flores, né? É diferente daqueles encontros que a gente vai e tem lá aquelas coisas, aquele tecido de TNT imitando água. Não, põe uma bacia de água, é mais bonito. Aquele tecido verde imitando o capim, não, põe lá o capim, põe a planta, né? Põe um vaso bonito. Tem que ser bonito, a gente não pode fazer as coisas. Ah, mas aqui na nossa comunidade é tudo muito simples. Eu sei, na minha também é tudo muito simples. Mas quando a gente não tiver alguma coisa, a gente pode emprestar. Podemos buscar, não sei, podemos, se for até o caso, comprar, né? Pede recurso aí para a comunidade. O símbolo tem que ser bonito, senão ele não funciona, tá bem? Tá, vamos avançar. Olha só. Para você preparar uma boa Lexio Divina, você tem que fazer 4 passos, 4 degraus. Ela tem 4 degraus. O primeiro degrau se chama leitura, você vai ler o texto bíblico, isso é tranquilo. O segundo degrau se chama meditação, você que vai ter que preparar a meditação. O terceiro degrau se chama oração, a oração também não é você que vai fazer. E o último degrau é a contemplação. A única coisa que você vai ter que fazer é a meditação. A leitura pode ser um catequizando, ou pode ser você. A oração, cada pessoa vai fazer, se a tua turma é pequena, cada um vai fazer, né, vai anunciar a oração. E a contemplação é, na verdade, Deus que nos olha. São 4 passos, dos 4 passos, apenas um passo é relacionado à tua pessoa. Vocês estão me acompanhando? Pronto. Não é leitura orante no sentido em que era feito. O que era leitura orante? Eu sentava aqui com vocês aí, eu aqui. Todo mundo agora vai abrir o livro, nós vamos ler a leitura e vamos anotar no caderno. Não é para fazer isso. Pode fazer de vez em quando? De vez em quando pode, mas isso não é Lexio Divino. A leitura orante feita desse jeito, eu falando, você anotando, todo mundo atento, não é nem oração, gente, é um estudo bíblico. Esse método é muito bom para usar em círculo bíblico. Funciona muito bem. Troca de ideia, todo mundo fala, todo mundo debate. A Lexio Divina não. Ela depende de uma condutora, de um condutor, que é você, catequista. Você tem que se colocar à frente dos teus catequizandos e fazer bonito. Não pode ser feito de qualquer jeito. A Lexio Divina é assim. Agora, leitura orante, eu faço também, é gostoso, é legal. Eu reúno meus catequizandos numa dessas noites. Agora não, que está com a pandemia. Mas a gente reunia, a gente levava sorvete, a gente levava salgados, a gente se reunia, colocava umas velas bonitas, aí em círculo no chão, a gente fazia uma partilha da palavra. Era assim que fazia, desse jeito. Cada um falava, outro falava, aparecia coisas boas. Mas o que eles mais gostam mesmo é a Lexio Divina. A Lexio Divina, eu que conduzo. Eu, catequista, conduzo. Eu pego lá no meu livro, hoje nós estamos falando de crisma e de perseverança, mas está tudo conectado. Eu abro lá o meu livro de crisma, por exemplo, no encontro, deixa eu ver que encontro é. Quer ver? Vamos achar um encontro aqui. Aqui, ó. Uma celebração. Espírito Santo, dom de Deus, que aqui tem a celebração. A celebração tem um ritmo,
tem aqui as partes marcadas, só que ela tem uma leitura central. Ela tem uma leitura central. Cadê o desse aqui no caso? A leitura desse aqui é a leitura do Espírito Santo que vem sobre os apóstolos. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ler esse texto na Bíblia, vou precisar me preparar, me inspirar. É para fazer uma longa fala? Não. É preciso fazer uma fala curta, sintética, direta. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Escreve aqui para eu saber se estão me acompanhando ou não. Bom, a tua fala, nesse momento, ela não pode ser longa. Tem catequista que não se toca. Fica fazendo fala de 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Não, gente, não. Não é o teu falatório que vai converter teus catequizandos. Por isso que a gente está propondo encontros de catequese em forma de celebração, com um ambiente bonito, um símbolo e uma condução, sim, mas uma condução que seja assim, ó, bem feita, né? Eu vou contar um caso para vocês. Uma vez eu estava numa comunidade, vocês estão me acompanhando? Eu estava numa comunidade visitando no norte do país, essa comunidade. E essa comunidade ficava numa região ribeirinha, fica no estado do Amazonas. Então as comunidades são assim, longe umas das outras. Chegou um pessoal, cumprimentou, sentou, foi chegando um pessoal muito simpático. O ministro leigo, né, chegou também para fazer a celebração da palavra. Aí, a hora que ele chegou, as pessoas já falaram assim, ixi, meu Deus, de novo fulano de tal. Eu falei, nossa, que triste, porque receber mal o ministro assim. Ele não ouviu, mas eu já vi que eles não gostaram. Aí que eu fui entender, quando ele acabou de proclamar o evangelho, na hora dele fazer a reflexão e a partilha, ele começou desse jeito assim, gente, o que vocês entenderam da palavra? Falou desse jeito assim, o que vocês entenderam da palavra? Do meu lado, assim, no mesmo banco em que eu, estava sentada a dona Nininha, uma senhora de 93 anos. Ela falou assim para ele, vou dar um nome qualquer para ele aqui, vou falar Olegário talvez. Olegário, você preparou a reflexão? Ela perguntou para ele desse jeito assim. Aí ele falou assim, não, na verdade não deu tempo, na verdade eu não preparei. Então ela falou, então nós não vamos perder tempo não. Vamos puxar o creio. Levantou, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e a igreja inteira acompanhou. Muita gente. Ó, ela teve autoridade para falar isso, mas porque ela era matriarca da comunidade, ela fundou a comunidade. Mas e o nosso catequizando quando a gente não prepara? Você não pode despreparar, você tem que ir bem preparado, né? Bem preparado. Aqui alguém perguntou, todo encontro tem que ser assim? Não, gente, é só o encontro mistagógico, viu, Sara Diniz? Sara Diniz fez uma boa pergunta aqui, né? O encontro mistagógico precisa ser desse jeito. Tem que ser perfeito, tem que ser uma experiência de oração profunda. Sabe aquele dia que você foi lá naquele retiro, que tocou você, que deixou você bem assim, nossa, eu estava desanimado, agora eu estou bem animado. Então, o encontro mistagógico ele tem que ter essa profundidade. Ele não pode ser um encontro mais ou menos, como fala em Minas Gerais, né, malemar. Não pode ser assim não, não pode. Tem que ser bem preparado. O que vai fazer o encontro ser bem preparado? Você, tua fala. Tua fala tem o poder de encantar ou tem o poder de amortecer. Ela tem o poder de levar as pessoas a refletirem ou tem o poder de levar as pessoas a se cansarem. Falar, não, isso aí que ele está falando, que ela está falando é qualquer coisa. Então eu insisto muito que você capriche na preparação. Todo encontro vai ser assim? Não, não. Agora vamos para uma parte bem importante. Ó. Vamos evitar... deixa eu só falar mais um pouquinho da Alexia Divina. A Alexia Divina começa com a tua preparação, continua com a preparação do ambiente e ela passa muito por você conduzir bem a parte da meditação. São 4 degraus. O primeiro degrau é a leitura, que tem que ser bonita, solene, né? Pode ter um canto antes, um salmo. Né? A segunda parte depende muito de você, que é a meditação, é onde você vai conduzir. A terceira parte depende da pessoa, né? A oração, e a quarta parte depende de Deus, que é a contemplação. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma estratégia impecável, super eficaz, para impedir que os teus encontros de catequese caiam na rotina. Eu sei que a maioria de vocês aqui tem medo disso. Vocês têm medo ou não têm do encontro cair na rotina? Qual o catequista que não tem medo? A gente morre de medo do nosso catequizando, de repente, não sei, por algum motivo, a gente não está atingindo ele, talvez a nossa palavra não seja clara. A gente se preocupa com isso. Estou enganado?
Ou não, estou certo. Escreve para eu saber se eu estou certo. Ó, eu desenvolvi uma metodologia utilizando os documentos da igreja. Eu utilizei o itinerário catequético para pensar isso, consultei também o documento 107, consultei o estudo 97, que são coisas bem diferentes, né? Enfim, eu fui consultando uma série de documentos e eu entendo que a catequese tem que atingir diferentes níveis de uma pessoa, né? Obrigado, Kelly de Maria. Que bonito, né, Kelly de Maria? O que eu fiz, gente? Eu dividi a catequese em 5 dimensões. Podem ser mais, eu já sei que podem ser mais. Só que eu dividi em 5. Pega o livro de Perseverança, você que tem aí. Isso que eu vou falar serve para todos, tá? Para Eucaristia, Crisma, pré-catequese. No livro de Perseverança, na página 10, eu tenho aqui as 5 dimensões da evangelização, né? Aí eu coloco, aliás, é na página 12. Na página 12. Pronto. O que são essas dimensões da evangelização, gente? As dimensões da evangelização são formas de fazer o encontro variando muito de um encontro para o outro, sabe? Variando bastante de como o encontro é preparado, de como o outro encontro é preparado, entendeu? Isso são as dimensões que eu estou falando. Por exemplo, o que nós não somos muito bons é fazer encontro mistagógico. A gente não aprendeu, nunca ninguém fez com a gente. Não, nunca ninguém fez, não. Retiros bem preparados são mistagógicos. Homilias muito bem preparadas são mistagógicas, tá bom? Que faz a gente pensar nelas muito tempo, faz refletir. Não é aquela homilia que eu achei bonitas as palavras. Todo padre falando é muito bonito, mas a palavra mistagógica ela é capaz de fazer muito sentido na minha cabeça e eu ficar pensando naquilo, sabe? Pensando. Tá, isso é mistagogia. A primeira dimensão que eu apresento, então, nesse livro, que eu quero que vocês também apliquem para toda a coleção, né, é a dimensão mistagógica. O que é a dimensão mistagógica? É um encontro com Lexio Divina. Por isso que eu estava falando tanto dela. Tá? Não vou falar mais, você já está sabendo o que é a dimensão mistagógica. O objetivo que você tem, catequista, é que você faça o seguinte, que você, ao promover um encontro mistagógico, ou ao criar um encontro mistagógico, você tenha o objetivo de conectar o teu catequizando com o mistério que está sendo rezado na palavra. Ensinar o teu catequizando a rezar a própria vida pela palavra de Deus. E isto é mistagogia, entendeu? Isso é mistagogia. Não é você ir lá explicar a passagem, não é isso. A mistagogia vai um pouco além disso. Por isso que eu pedi para vocês aqui que vocês entrassem no grupo que eu criei como uma extensão do nosso congresso, para eu ensinar vocês pegando na mão como que faz Lexio Divina. Tá bem, se você aqui alguém pode ser alguém que já saiba fazer, tudo bem. O fato é que no Brasil a Lexio Divina não se popularizou muito. Um ou outro de nós sabemos fazer, mas a maioria não sabe. Sabemos fazer leitura orante muitas vezes, tá? Vamos lá. Olha só. A dimensão mistagógica, que é a primeira, anote aí, a primeira dimensão que eu tenho que trabalhar no encontro de crisma, eucaristia, perseverança, catequese com adultos, catequese com noivos, catequese com batismo. Dimensão mistagógica. Levá-los a um profundo encontro com Deus. Segunda dimensão. A segunda, ela dispensa muitas apresentações, porque nós já somos bons nessa daqui. Se na primeira não somos bons, na segunda nós somos bons. Vocês estão me entendendo? Tá dando para me acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Escreva para eu saber. A segunda dimensão se chama formativa. O que é a segunda dimensão? Dimensão formativa. A gente já é bom nela. Eu pego, por exemplo, vamos pegar um encontro qualquer aqui. Ó, vamos lá. Abri o acaso aqui. Aqui, abrindo um encontro sobre a criação, que está na página 54, livro do catequista, né? Até um encontro bom para fazer um encontro formativo. O que eu preciso fazer? Claro, ambiente de novo, mas esse ambiente ele não é oracional. Não é todo encontro que tem que ser oracional, preste atenção. É um ou outro, tá? Senão vai cansar o catequizando também. Aqui o ambiente da criação, eu posso trazer um monte de coisa, eu posso montar uma maquete ali com animaizinhos e tudo mais, eu posso trazer um globo terrestre, não é? E nesse encontro aqui eu posso fazer uma pesquisa com informações da biologia, sobre a idade da Terra, sobre a idade do universo. Eu posso pegar fotos dos cientistas católicos, como por exemplo Santa Hildegarda de Bingen, que foi quem propôs que na verdade a Terra gira ao redor do Sol. Essa ideia foi copiada por Copérnico depois. Posso pôr a foto do Copérnico? Pode, põe a foto do Nicolau Copérnico também lá.
explica que a criação de Deus se estende por todo o cosmos, né? Enfim, é isso, gente. Aí você vai explicar a questão do... Claro, tem um texto bíblico que está aqui, que é o texto da criação, Gênesis 1, capítulo 1, né? Versículos 1 a 31. Você vai pegar o texto, você também vai ter que falar, poxa, mas espera aí, catequista, como é que esse negócio? Tinha uma cobra que falava lá no Jardim do Éden? É mesmo? Como é que é esse negócio? Deus pegou um pouco de argila e fez a pessoa? Como é que é isso? Peraí, mas Adão e Eva tiveram 3 filhos homens. Com quem que eles casaram? Filha de quem que eles casaram, né? Foi buscar onde essas meninas? Foi buscar em Minas Gerais? Foi buscar em Sergipe? Onde que foi? Catequizando vai perguntar. Você tem que, claro, ler o texto bíblico que centraliza. Ó, nem todo encontro tem que ser oracional ou mistagógico, assim. Nem todo encontro. Todo encontro, porém, tem que ser bíblico, tem que seguir a partir do texto bíblico. Por acaso, eu peguei um texto bíblico aqui, gente, que é um texto que é simbólico. Não é que Deus pegou uma argila, não é que a cobra falava, não é nada disso. É mais do que isso, é muito além disso. Argila significa matéria, Deus soprou, isso significa o sopro do Espírito Santo, né? Enfim, tem os significados. Você vai ter que explicar para o catequizando já a visão que a igreja já ensina, entendeu? Explicar que a Bíblia é escrita de forma simbólica, que o símbolo quer dizer uma coisa muito maior. Estamos entendendo? Isso é um encontro formativo. Você vai pegar o Catecismo da Igreja Católica, você vai pegar um livro que tem ali naquela prateleira que é as bases científicas para o livro de Gênesis. Você vai pegar o que você quiser. Vai fazer pesquisa na internet e tudo mais. Você vai criar um mega conjunto de informações para falar o seguinte, por que a Igreja Católica acha importante falar da criação? Segundo o magistério da CNBB, que nós temos que seguir, a gente tem que estar em comunhão com a nossa querida CNBB, com os nossos bispos, a gente mora, por exemplo, numa espécie de jardim que é o Brasil. Aqui, para nós, o texto da criação faz muito sentido. Vocês aí moram numa região belíssima. A gente mora num jardim. O que a gente não pode fazer com esse jardim? Não pode destruir. No teu encontro da criação, você pode pôr foto de mar poluído. Lembra quando vazou o petróleo aí no litoral? Florestas devastadas, tudo isso, tudo faz parte da criação. A gente não está passeando aqui, a gente veio cuidar, né? O encontro formativo eu não preciso explicar, ele é isso. Você pode até pôr uma dinâmica no encontro, viu? Agora eu vou falar da dinâmica já. Mas veja bem. A Eliana Trindade pergunta: com que frequência podemos fazer a Lexio Divina no encontro de catequese? Eliana, eu recomendo que seja feita entre a cada 3 encontros ou 4 encontros, tá bom? Porque a Lexio Divina ela é um profundo retiro, ela é para ser assim. Não é para vocês fazerem Lexio Divina assim, gente, vamos pegar a Bíblia agora, nós vamos abrir a Bíblia agora, todo mundo lê, o que vocês... Não, faça bonito. Você é pregador, você tem que ser especialista na palavra. Nossa, mas você tá forçando muito a gente. Não tô. Eu garanto que quando você se prepara, o Espírito Santo vai te ajudando. E você vai falar as palavras que aquelas pessoas têm que ouvir. Por isso que eu criei aquele grupo de WhatsApp e coloquei vocês lá. Porque eu vou ensinar, quem aqui tem alguma dúvida vai aprender como faz. Não é difícil. É novo só, tá bom? Não se sinta triste, nem com medo. Nossa, não estou gostando dessa mudança, estava tão bom do outro jeito. Mas olha aqui, meus queridos. O outro jeito não evangelizou ninguém. Aliás, vamos corrigir o que eu falei. O outro jeito não evangelizou todo mundo. Ele evangelizou muito poucas pessoas. Esse jeito que a CNBB está pedindo para a gente fazer é um jeito que vai atingir mais corações. Tudo bem? Entendeu? Essa nova forma de fazer catequese é uma nova forma que vai atingir muito mais pessoas, tá? A Jussara disse, concordou comigo, né? Disse catequizando pergunta mesmo. Pergunta, tem aqui a Vera de prova. A maçã que a Eva comeu é um símbolo, claro que é um símbolo. A maçã é um símbolo, né? Um símbolo precioso que está lá no livro. Se vocês repararem, a árvore que deu toda a confusão nem era a árvore mais importante, sabia? A primeira árvore que é mencionada é a árvore da vida. Essa árvore volta a ser mencionada no Apocalipse. E a árvore da vida também está ligada à cruz de Cristo. A árvore que deu problema era a árvore mais assim. Estava lá também, mas não era a mais importante. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A maçã, por acaso eu tenho uma aqui, não é? A maçã que, na verdade, não era maçã a fruta. Eu vou explicar essa história para vocês. Em grego antigo,
palavra para maçã era malum, malum, entendeu? Malum. E em latim, grego e latim são línguas próximas, mas diferentes. Em latim, a palavra malum, com acento no A, né? A palavra malum significa mal. Foi assim que, quando a Vulgata foi traduzida, as primeiras pessoas estavam acostumadas a ler em grego e foram associando o fruto, né? O fruto ao mal. Mas em grego não está escrito maçã, tá escrito tá escrito lá fruto, né? Em latim, quando foi traduzido, virou essa confusão. Maçã, malo, fruto do mal, da árvore do bem e do mal. Então virou essa confusão, por causa de uma palavra grega, mas não era maçã exatamente. Tá bom, pessoal? Tá. Ok. O Alexio Divina que você vai fazer tem que ter, então, essa sequência. Ou a cada 3 encontros, ou a cada 4, talvez uma vez por mês. Mas ela tem que ser muito profunda, bonita. Coloca música de fundo, entenderam? Coloca alguma coisa notável, mas o mais notável tem que ser a tua preparação. Eu quero que todos vocês fiquem com dúvida de como fazer, porque eu vou ajudar vocês. Não é uma coisa de hoje só, tá bom? Eu vou ajudar vocês, porque a gente é muito prático, nós seres humanos nós somos muito inteligentes. A gente aprende muito quando a gente vê outra pessoa fazendo. Aí a gente pensa, é assim que faz. Né? A gente viu, a gente sabe fazer. Eu estou me propondo, com todo carinho, a ensinar vocês como faz Alexio Divino, tá? A parte mais difícil é a meditação. É muito difícil? Não é tão difícil. Pegando o jeito, você leva, vai embora. Todo mundo aqui que é catequista também de Eucaristia, de Crisma, pode comprar o livro Rotas de Navegação, se quiser, porque nele eu ensino tudo isso que eu estou falando. Porque é um livro mais atual para o nosso tempo, assim, ele foi produzido dentro dessa perspectiva. Tá, vamos avançar um pouquinho? Primeira catequese, então, tem que ser o quê? Esqueci o nome. Miss? Como é que chama mesmo? Miss? Mistagógica, lembrei. A segunda catequese tem que ser formativa, né? Escreve para eu saber. A segunda catequese tem que ser formativa. Agora, a terceira catequese, terceira dimensão da catequese, eu proponho que ela seja vivencial. Seja uma catequese caritativa. O que é uma catequese caritativa? Olha aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer. Catequizandos de qualquer idade tendem a aprender muito mais vendo as pessoas fazerem. E as pessoas que nasceram do ano de 1990 para cá são muito questionadoras. Como a nossa vida está muito acelerada, as pessoas não têm tempo para perder com o que elas não entendem. Faça o teste. Comece aí uma pessoa na rua a te cercar, essa pessoa fala tudo enrolado, imagina isso, a pessoa começa a falar tudo enrolado e você não entende o que ela está falando. Você não consegue entender o que ela está falando. Mas toda vez que você passar naquela rua, ela vai te cercar. Você vai começar a desviar daquela rua, porque não faz sentido. Acontece que a catequese de muitas comunidades está ficando igual essa pessoa que está enrolando, está enrolada para falar. Não pode, tem que ser clara e direta. A catequese de caridade que eu proponho é você encontrar um jeito com o teu grupo de catequese de fazer uma ação concreta. Pessoas que nasceram desde 1990 para cá gostam de ação concreta, gostam de ver coisa acontecendo. E a catequese não precisa ficar restrita só numa sala. Ela tem que ser algo que aproxima o teu catequizando do sofrimento do ser humano, por exemplo. Você pode fazer com os teus catequizandos muitas coisas. Só que tem que ser de acordo com aquilo que é capaz deles fazerem. O meu grupo de Crisma hoje, ele tem uma missão. Nesse ano a gente pegou essa missão. Todas as quintas-feiras, alguns pais e mães, que eu faço questão de envolver pai e mãe toda vez, não faço sozinho. Eu propus, porque eu moro em São Paulo, capital da província de São Paulo, né? Essa cidade aqui é uma selva de pedras, tem muita gente morando na rua. Eu propus para meus catequizandos que eles com os pais, façam ali uma coleta. Um pai dá 20 pães, outro pai dá 20 salsichas, outro pai, vocês estão entendendo o que vai fazer. Pão, salsicha, tomate, alface. A gente arrecada essas coisas, né? Batata palha, e faz um delicioso cachorro quente. Mas eu falei para os pais, eu falei assim, eu não quero coisa ruim não, quero que vocês comprem coisa boa. Eu pedi 20 pães.
Só que, para minha surpresa, vieram mais de 50 pães de cachorro-quente. A primeira vez que a gente fez. O que era a minha ideia? Os pais vão montar numa cozinha da comunidade e os pais, com alguns catequizandos, vão entregar à noite. Vão tirar uma discreta fotografia para mostrar para os que não foram, porque é importante, mas não vamos expor o sofrimento das pessoas na rua. Mas olha, isto foi uma catequese revolucionária. Foi a primeira vez que eu fiz? Não foi. A primeira vez que eu tive uma experiência assim foi quando eu levei catequizandos de Crisma para recolher alimentos nas ruas de um bairro bem tranquilo onde nem passa automóvel. Fiz isso por 1 ano e meio. Deu muito certo. Foi aí que eu tive esse insight. Tínhamos o encontro no sábado à noite, aliás, na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã a gente fazia isso na hora que o sol não estava quente. A gente batia a partir das 9 horas, a gente batia, apertava a campainha das casas, a pessoa levantava brava, perguntava: será que são as testemunhas de Javé? Não, não falava, não, somos as testemunhas de Jesus. Fizemos uma camiseta bonita e tal. E os catequizandos recolhiam alimentos. O impacto das pessoas era grande. Eles ficavam admiradas, mas o impacto dos meus catequizandos era muito maior. Eles perceberam, gente, eles perceberam que o catolicismo não é uma religião morta, parada, que não serve para nada no mundo. Entenderam? Foi uma coisa simples. De lá para cá eu fiz várias experiências. Algumas eu relato aqui, no Rotas de Navegação. Né? Eu coloquei algumas sugestões aqui. Em 2010, por exemplo, e 2011, o meu grupo de perseverança visitou um asilo todas as sextas-feiras à tarde. Todas as sextas-feiras à tarde, nos meses de catequese. Religiosamente. Nossa, eles levavam a sério. No ano de 2011 e 2012, o meu grupo de Crisma visitou uma creche. Aí a gente visitou uma creche porque eles eram um pouco menores, esses meninos da Crisma e meninas, também por quase 2 anos, religiosamente. Nossa, deu muito certo. Gente, o catolicismo é vivo, ele não é uma coisa parada dentro de 4 paredes. Por isso que eu faço o que eu faço. Eu acredito no que o catolicismo tem a oferecer para esse país. Você tem que acreditar nisso também. Mas se você ficar lá resmungando dentro do encontro de catequese, que catolicismo que você está mostrando para o teu catequizando? Nenhum. Você é embaixadora, é embaixador dessa magnífica fé que Jesus nos deu. Você é a pessoa que é responsável por apresentar a fé a eles. Se não for você, não vai ser ninguém. Alguém perguntou aqui assim, ó. Alguém perguntou assim, deixa eu ver quem é. A Maria Valdinete. Esse método também podemos fazer com encontros com os pais, Altiers? Pode. O método do encontro mistagógico deve ser frequente, deve ser permanente. A cada 2 meses, reúna os pais, faz os pais organizarem ali um almoço, um churrasco, qualquer coisa, mas a parte mais importante é você fazer o momento de oração com eles. Você está criando na prática uma nova comunidade, tá entendendo? Se você fazer isso sistematicamente, você vai criar uma comunidade em torno de você. Você, catequista, tem que ser fundador de comunidade. Ah, comunidade independente da paróquia? Não. Quando eu falo comunidade, hoje eu e vocês somos uma comunidade. Eu e meus catequizandos somos uma comunidade. Pertencemos a uma paróquia. Não precisa fundar um novo templo, mas precisa fundar uma nova comunidade, tá? Uma comunidade nova. Olha só, o que eu estou falando da catequese, voltando para a catequese de caridade. Você só não pode fazer isso uma vez por ano. Não faça isso. Tem que ser permanente, tem que ser sistemático. Quando eu fazia uma vez por ano, eu percebi que aquilo estava passando uma mensagem catequética ao contrário. Qual é a mensagem? Bom, se fosse para entregar cobertor na rua uma vez por ano, como uma vez eu fazia, aí os catequizandos estavam entendendo que uma vez por ano fazer caridade já era suficiente. Aí uma vez eu escutei uma mocinha falar para outra: nossa, eu tô tanto em falta com Deus. Só o ano passado que eu dei um cobertor na rua, esse ano eu não dei ainda nem um cobertor. E a minha mãe já comprou um novo, eu tô com o velho lá para dar. Vocês entenderam? Ela entendeu, ela tinha entendido errado, claro, que uma vez por ano estava bom. Tem catequista de boa vontade que leva os teus catequizandos numa creche uma vez por ano, leva no asilo uma vez por ano. Não, não. Assim não faça, não. Assim não pode. Isso se chama turismo de caridade. O turismo de caridade deforma, porque dá a impressão que católico tem que uma vez na vida ajudar um pobre, ajudar um sofredor, secar uma lágrima, né? Não. O católico faz isso todos os dias.
como na catequese é um tempo preparatório para viver em comunidade, você pode fazer no máximo a cada 15 dias. Uma vez por mês também eu acho que não seria muito bom, porque fica muito espaçado. Mas há muitas coisas que você pode fazer. O ano que vem, eu vou convocar todas as mães da minha catequese e eu vou contratar uma vovó que tem na paróquia, eu já falei com ela, a Dona Erlinda. A Dona Erlinda tem 2 ferramentas que parecem 2 espadas desse tamanho assim, ó. Agulha de crochê. Eu falo, Dona Erlinda, ensina essas moças como é que costura o crochê aí. Eu não sei fazer, claro. Mas eu já pensei nisso, porque eu já propus para algumas mães que elas poderiam fazer tricô e crochê. Parece que é diferente, não tenho certeza. Vou me informar sobre isso. É diferente, né, meninas? Ou meninos. Eu falei para uma das mães assim, a gente precisava fazer alguma coisa pelas mães de primeira viagem da paróquia, né? Aí uma das mães teve uma ideia. E se a gente montasse um kit para oferecer para essas mães? Que kit? Um kit que tem uma coberta para o bebê, que tem umas roupinhas, sapatinho. Eu falei, isso é muito caro. Eu falei, não, quando a gente faz isso aí é muito gratificante. Pronto, a minha ideia é levar até essa catequese para as mães, para dar sentido para elas. Estão entendendo? Vamos ver se tem mais comentário aqui. Vamos para a próxima catequese. A primeira eu esqueci o nome. Catequese Miss? Como é que chama mesmo? Miss? Esqueci o nome. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Catequese mistagógica, né? Pronto, obrigado. A segunda catequese, essa mistagógica não somos bons, mas a segunda dimensão, a gente é muito bom. Catequese, como é que chama mesmo, gente? Catequese, atenção, atenção, formativa, tá? Formativa. Tem que ensinar. Obrigado. Olha, a Kelly tá de parabéns. Olha só, a Kelly acerta todas, né? Obrigado, Kelly. A segunda é a formativa. A terceira dimensão é caritativa. Caritativa, tá? Que foi isso que eu acabei de falar. O que você pode inventar na tua região? Não sei, não sei, não sei. Tem que ser uma coisa que seja ao alcance, né? Que seja ao alcance. Uma coisa que os pais podem estar junto com vocês, né? Uma coisa que vocês não vão fazer sozinhos, tá bom? Vamos para a próxima? Próxima catequese que a gente vai fazer, que a gente vai tratar aqui, é a catequese lúdica. Catequese lúdica, gente. Presta atenção, vocês estão me acompanhando? O que é a catequese lúdica que eu proponho em todas essas coleções aqui? A catequese lúdica é uma catequese que você vai trabalhar para formar memórias, construir memórias. Catequese lúdica não é dinâmica. Pode até ser dinâmica, mas não é você fazer dinâmica, não tem nada a ver. É, por exemplo, você, com os pais dos catequizandos, irem um dia para uma chácara com piscina, irem um dia para talvez um almoço na casa de um catequizando, irem ver filmes juntos na casa de um deles, nunca na tua nunca, viu, catequista? Não leva catequizando na tua casa. Ah, mas a minha comunidade não tem templo, não tem sala de catequese. Aí tudo bem. Se você for uma catequista, você leva. Se você for um catequisto, eu recomendo. Pastoralmente não é bom, porque a língua do povo é linguaruda, a língua do povo é grande, né? Vocês estão me entendendo muito bem. Catequizando também, eu recomendo que não ande no seu carro se você for rapaz, viu? Ou na tua moto também não. Então, com a minha moto eu passava perto dos meus catequizandos, buzinava, falava, vou atropelar vocês, hein? Dá uma carona, tio, jamais. Não anda gente pobre na minha moto, eu falava para eles. Eles davam risada, né? Eles davam muita risada, mas não pode, não pode. É complicado, né? Tá. Mas a catequese lúdica, ela está mais envolvida em você pensar atividades para reunir os teus catequizandos, para eles estarem juntos. Porque para amar você precisa conhecer. Para conhecer você precisa estar perto. Para estar perto você precisa conviver. E para conviver você tem que criar situações. É assim. Enquanto a nossa catequese ficar só se reunindo na sala de catequese, volta para casa, sala de catequese, volta para casa, não cria comunidade. Comunidade, meus queridos, é um elemento que a gente vai fazendo quando a gente vai se conhecendo. Por exemplo, eu já conheço a Ninha da internet, né? Mas se eu conhecesse ela ao vivo, porque um dia ela me chamou, por exemplo, para a gente tomar café ali na comunidade, aí eu já tenho uma história com ela. Outro dia eu chamei ela para ir num retiro comigo, ela foi junto comigo, a gente já é amigo, temos memórias em comum. Aí a gente vai lembrar, ei Ninha, você lembra aquele dia que fomos no retiro? O pneu da perua furou, quase que capota todo mundo lá, então deu risada e tudo mais. A gente vai formando memórias, entendeu? Vão formando memória.
Eu posso ser amigo da Rita, amigo da Kelly. Essa Kelly tá muito, olha, tá participante hoje. Que bom, né, Kelly? Participe mesmo. Eu vou dar um prêmio para quem participar mais aqui, certo? É uma passagem para Minas Gerais, pra você ser catequista em Minas Gerais. Eu posso ser amigo da Rita, da Meg, da Vera. Só que esse grau de amizade, escute bem aqui, vai depender do entrosamento que eu tiver com essas pessoas. Se eu só vi, por exemplo, a Vera Ferreira um dia, tá bom, vi, me tratou bem, mas não criamos nenhum laço, nenhum vínculo. Coordenadores de catequese paroquiais têm que favorecer que os seus catequistas tenham esse vínculo com eles. Os catequistas têm que favorecer que os catequizandos tenham o vínculo entre eles e com você. É só assim que nasce uma comunidade. Se não criar memória, você não constrói laços de fé e vida. Estão me entendendo? Tá ficando claro? Entenderam, pessoal? Vamos lá, então. Tá, obrigado. Vocês precisam fazer nesse sentido, então. Vamos falar um parêntese sobre a dinâmica. Ó, vocês sabem que eu tenho vários livros escritos. Inclusive de dinâmica, que está em outra editora. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu já falei, vocês que me conhecem sabem. A dinâmica hoje é uma espécie de maquiagem que o catequista está usando. Não porque ele está com má vontade, não é. Ele tá usando essa maquiagem porque faltou uma preparação bíblica, ou porque ele é um catequista de primeira viagem. O fato, meus queridos, é que a dinâmica acabou dominando o encontro de catequese. Parece que para muito catequista, ser catequista é saber fazer dinâmica. Tá errado. Tá errado. Nossa, mas você tá chato, tá falando isso comigo, tá me magoando. Não vai se magoar, não. Olha aqui. Este aqui tem que ser o centro da catequese. Você, catequista, tem que ter competência para trabalhar esse livro aqui. Tá? A dinâmica pode? De vez em quando pode. Porque tá um abuso de dinâmica. Catequese não é dinâmica. Simplesmente não é dinâmica. Eu que tenho livro de dinâmica, estou falando. Né? Tô falando. Não é para você ficar fazendo dinâmica. Entendeu? Aliás, eu tenho um grupo aqui no Facebook. Esse grupo tem mais de... Tá chegando em 20 mil catequistas. É um grupo para dinâmicas, mas lá tem um aviso desse tamanho assim. Não é para abusar da dinâmica. Eu criei esse grupo para falar isso. Por quê? Colocou-se no lugar da palavra de Deus, gente, no lugar de uma boa preparação de um encontro, as benditas dinâmicas. Não, tá errado. Tem dinâmica para tudo. Você abre um grupo de WhatsApp e tem gente procurando dinâmica lá para... me fala uma dinâmica de espiritualidade. O quê? Dinâmica de espiritualidade? Me fala uma dinâmica para ensinar o Pai Nosso. Dinâmica para ensinar o Pai Nosso? Não, tá errado. Tá bem. Vamos considerar que algumas catequistas estão começando, não sabe, tem culpa? Não tem, está começando. Vamos considerar que algumas catequistas não tiveram uma boa preparação bíblica, litúrgica. Tem que considerar. É tudo a ferro e a fogo? Não é. Estamos lidando com pessoas de boa vontade. Mas eu, como teu irmão, como teu formador, posso te falar o que está certo e o que não está certo. É para querer teu mal? Nossa, esse formador quer o meu mal. Ele quer que eu seja muito triste na minha vida? Não. Eu quero que você seja um catequista maravilhoso, maravilhosa, que pelo teu domínio da palavra, você consiga conduzir as pessoas para Cristo. Cristo é a palavra, não a dinâmica, tá? Não pode usar dinâmica? Pode, de vez em muito em quando pode. Bem de vez em quando pode, tá? No lugar da dinâmica, eu propus uma coisa já, se você prestou atenção. Eu propus o rito. Dinâmica e rito são parentes, sabia disso? Eles são irmãos, meio primos, talvez. A dinâmica, o rito e uma outra prima que eles têm, chamada vivência, certo? A dinâmica é uma coisa, como é que eu vou dizer? Ela acontece uma vez só. O rito é cíclico. Todo rito tem que se repetir. A dinâmica não pode ser repetitiva, senão ela é chata. O rito é solene. A dinâmica é irreverente. Quanto mais irreverente uma dinâmica for, mais fizer o povo rir, mais colocar as pessoas em situação difícil, complicada, constrangedora, melhor. A dinâmica é assim que ela funciona. É o jeito da dinâmica, né? A dinâmica ela tem um contexto para acontecer. O rito não. O rito é solene, é sério, ele se repete várias vezes, enfim. Agora, entre a dinâmica e o rito tem a vivência. A vivência é uma alternativa que eu te apresento. O que é uma vivência? A vivência, ela é um elemento que você vai usar,
que vai fazer a interação, o que chama muita atenção na dinâmica é usar o corpo. No rito também se usa o corpo e na vivência também. É algo que você vai fazer, que vai usar um elemento do ambiente, um símbolo, e você vai levar a pessoa a refletir em torno daquele símbolo enquanto ela também faz uma ação. Lembra que ontem eu falei da corrente e alguém aqui escreveu? Claro, ontem eu não tinha contado isso, né? Escreveu de bom coração. Nossa, que dinâmica boa. Não era uma dinâmica aquilo era um rito. O rito é para ser feito no silêncio. Eu prendo as mãos dos meus catequizandos numa pesada corrente, amarro assim, em volta deles. Cada um deles, para soltar aquela corrente, ele tem que, na frente da turma, falar que pecado que ele está deixando. Algum fala, algum não fala, a maioria fala. Aí ele vai e deixa aquela pesada corrente lá na frente. Mas ele passou o encontro inteiro acorrentado, porque o pecado nos acorrenta. É dinâmica, gente? Não é. É um elexio divina. A dinâmica é irreverente. Estão me entendendo? Então, por mais que às vezes você fale assim, mas a dinâmica, se eu estiver conectada muito com o tema do encontro, pode. Olha, gente, preste atenção aqui. Preste muita atenção no que eu estou falando. A dinâmica passa uma mensagem subjetiva muito poderosa para o catequizando. A mensagem de que cada dia tem que ter uma coisa nova. Cada dia tem que ser uma coisa mais alucinada, talvez. Que a missa é muito chata porque a missa é... A dinâmica está passando isso. Você pode usar vivência e você pode usar rito que vai ser mais impactante do que a dinâmica. E vai, dentro do inconsciente do catequizando, conectar o catequizando com a missa, com os ofícios religiosos, porque desde a catequese ele já vivenciou ritos, tá me entendendo? Há muitos ritos que você pode criar utilizando símbolos. Aqui na Rotas de Navegação eu falo de vários. Aqui no livro de Crisma, ou no de Eucaristia, você pode criar vivências e ritos também, além dos que já tem, tá bom? Mas a mensagem que eu estou passando para um catequizando é o que ele vai depois ter lá na frente. Vai, essa missa que está sendo celebrada hoje, missa do lava-pés. Olha lá o padre fazendo uma vivência. O padre está fazendo o quê? Um rito? Um rito. Olha lá, está fazendo um rito com o pessoal está lavando o pé deles. Que bonito, hein? Olha só. Na cabeça do catequizando, muita coisa já se conecta, pessoal. Entendeu? Às vezes até a gente acha que a dinâmica está conectada com o tema, mas ela não está conduzindo para o mistério. Vou falar mais uma coisa. Dinâmica eles têm em todo lugar. Tem dinâmica na escola, tem dinâmica não sei aonde, tem dinâmica entre eles. Por que que você tem um tesouro que você pode conectar a palavra com um rito, com uma vivência, com uma celebração e você não faz? Por quê? Eu explico a resposta. Porque a gente não aprendeu ainda. Estamos aprendendo hoje. Sou obrigado a fazer isso que você está falando? Não é obrigado. Mas se você quiser fazer, eu garanto que o resultado vai ser muito maior. O número de catequizandos que tem ficado nas minhas catequeses, que tem ficado nas dioceses onde eu estou ajudando a implantar o catecumenato, ou a inspiração catecumenal em algumas, o número de catequizandos tem sido muito diferente. Se antes de uma turma de 100 catequizandos da confirmação ficavam ali 5, 6, agora já está ficando 80, entendeu? Tem coisa que nós temos que melhorar ainda, tem coisa que não deu certo. Deixa eu ver aqui, vamos ver os comentários de vocês. Eu sou escritor de dinâmica, não escritor, mas já fui, né? Já escrevi livros de dinâmica. Então, eu sei fazer muita dinâmica. Isso, eu faço dinâmica do arco e da veia. Só que eu tenho que falar para vocês a verdade, né? Eu vou vir falar diferente para vocês só para agradar? Não. Tem que falar a palavra de Deus, a palavra da igreja, porque a palavra não dá para negociar, né? Tá bom? Vamos lá. Valdeneide pergunta assim: e se for uma dinâmica para explicar o texto bíblico ou o tema do encontro, pode? Minha querida Valdeneide, olha só. Se você conseguir criar um rito relacionando aquela palavra que você leu e meditou a um rito, a um símbolo, você fez muito mais do que a dinâmica. A dinâmica não ajuda, ela é instantânea. O rito não, o rito é permanente, tá? Vamos ver o que mais aqui. A Rita lembra a dinâmica dos 10 mandamentos. Bom, faz a dinâmica dos 10 mandamentos. Será que eles vão gravar os 10 mandamentos? O sentido deles, né? Tem que pensar isso. A Kelly, dinâmica tem que ter um fundamento e sempre colocar o Senhor como centro. Então, queridos, ó,
eu diria para vocês investirem na Lexio Divina. Não precisa tirar a dinâmica radicalmente agora. Aliás, não acreditem em quem chega para vocês falando mudou radicalmente. Não. Eu estou apresentando e claro que você está livre para você aderir a isso ou não. Mas dá uma chance para mim. Dá uma chance. É porque a gente já veio de uma catequese que naquele tempo dava certo, a dinâmica nos evangelizava. Hoje a dinâmica corre o risco de passar uma mensagem secreta para o catequizando, falando, opa, que encontro de catequese, oba-oba. Não é oba-oba, mas às vezes a gente passa essa mensagem. Né? A gente acaba passando essa mensagem. Tenta substituir dinâmica pela Lexio Divina, tá bom? No encontro formativo, raramente você, então, não tiver jeito mesmo, usa dinâmica, mas tá bom. Eu tenho mais um recurso que é melhor do que dinâmica ainda. É você pedir para o teu catequizando conduzir o encontro. É melhor que dinâmica. Anote isso. Rita Vasconcelos. Procuro sempre, antes de qualquer dinâmica, fazer a leitura da palavra, explicar o tema daquele encontro, dialogamos. Rita, eles gostam, realmente. O que a CNBB está tentando dizer para nós é o seguinte, porém. Qual é a profundidade dessa semente lançada se depois a gente faz uma brincadeira com eles? A dinâmica é uma brincadeira. Não sou contra a dinâmica, não é isso. A dinâmica é importante, ela é boa. Mas ela passa outra mensagem. As coisas que a gente faz passam mensagens, né? Tá bem? A gente tem sempre que preparar o catequizando para participar da vida em comunidade. A vida em comunidade gira em torno do banquete eucarístico. Eles não têm condições de imaginário para entender direito o que significa pertencer ao corpo místico de Cristo. Mas os catequizandos têm condições de ir assimilando algumas coisas. Ah, se eu tirar a dinâmica, os encontros vão ficar muito chatos? Não. Eles vão ficar profundos se você colocar a Lexio Divina, viu? Eles vão ficar bem profundos. Ok, deixa eu ver o que mais. Lisângela diz assim: catequese com aplicação de dinâmicas perde a centralidade da missão de evangelizar. É preciso fazer ecoar a palavra de forma dinâmica, atraente e fiel, e não afastar a palavra para aplicar dinâmicas de forma fragmentada, sem articulação com a mesma. Isso, gente, isso. Dinamizar sempre. Usar dinâmicas de vez em quando. A Lisângela colocou muito bem. Vocês estão entendendo? A dinâmica hoje, na maior parte do Brasil, eu acho que talvez não seja o caso de vocês aí, mas a dinâmica hoje exerce o efeito de uma maquiagem. Por que maquiagem? Eu vou voltar. Eu tenho que entender as minhas amadas catequistas. Talvez elas não tiveram uma formação bíblica, né? Talvez elas nunca aprenderam a fazer Lexio Divina, que é a forma por excelência de trabalhar a palavra. Talvez elas não, ou eles, né, não conseguiram talvez um bom curso de liturgia. Tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Não tem essa coisa ferro e a fogo, não pode. Mas quando aparecer um profeta, que nem eu falando para vocês, adote uma nova forma, pensa nisso. O que está acontecendo, então, é que a dinâmica está sendo usada para suprir carências que a gente tem na catequese. Só que isso não foi pensado ainda. Entenderam? Né? Quem me abriu os olhos para isso foi uma catequista, uma mocinha maravilhosa de Sergipe, né? Linda, inteligente. E ela falou assim: olha, Altieres, eu confesso que eu usei dinâmica a minha vida toda. Ela é muito dinâmica, ela é uma pessoa dinâmica, né? Ela é atraente, ela conversa com todo mundo se sente bem na presença dela, ela é acolhedora. Atraente nesse sentido, de acolher bem as pessoas. E ela me disse assim: é da minha natureza fazer todo mundo se sentir muito à vontade. Mas eu usei dinâmicas até enquanto eu não tinha conhecimento de como trabalhar direito a Bíblia. Quando eu consegui, nossa, tudo mudou. E mudou mesmo, gente. Mudou mesmo. Não, não é para perder o dinamismo do encontro, mas é para você dar uma dimensão que ele não tem ainda, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Eu vou ficar muito feliz se as minhas palavras estiverem te incomodando no bom sentido. Quando um amigo nos incomoda no bom sentido, significa que nós temos espaço para crescer um pouco mais. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu ver o que mais que tem de comentário aqui. Muito bem.
Maria das Graças diz, gente, vocês estão falando de dinâmica e o Altieres está falando de ritos. Na ótica que ele fala, dinâmica não é bom. É, Maria, realmente. O rito, gente, tem plenas competências para substituir a dinâmica, viu? Tem plenas competências completas, tá? Ele consegue substituir. O rito é uma ação que você faz e que consegue conectar aquela realidade, aquele dia, naquele encontro. Tem gente que, se eu descrever rito, vai pensar que é dinâmica, mas não é. Pensa, por exemplo, no caso do Evangelho do Cego de Nascença, que é um encontro que está aqui, está no Rotas de Navegação, e está aqui também no de Crisma, e acho que está no de Eucaristia. Olha só o rito que eu criei. Sugestão, tem muitas sugestões. Eu preparo, na leitura, na leitura do Cego de Nascença, tem vários símbolos interessantes. Ele usa uma capa, vocês repararam, né? Quando Jesus o cura, ele joga a capa fora e vai agradecendo Jesus pelo caminho. Por que ele jogou a capa fora? Preste atenção. Está cheio de símbolos o texto bíblico. Eu peguei vários símbolos aí desse evangelho e transformei numa Lexio Divina, tá? No Rotas de Navegação. Tá aí. Um símbolo que eu uso para ambientar o encontro é essa capa. A gente pega um saco de estopa, você sabe o que é juta ou estopa, né? Eu dou uma sujada legal nele passo uma lama nele, ponho umas folhas de capim e deixo lá. Às vezes eu monto às vezes eu monto 3 dessas capas. E aí eu coloco em 3 catequizandos, e detalhe, eu coloco vendas neles, porque estamos falando do cego. Coloco vendas nesses 3. Todo mundo fica admirado, assustado, nossa, o que será que vai? Mas está em silêncio, e eu estou fazendo a Lexio Divina. No chão, eu preparo também umas vendas para eles, a gente só senta no chão, porque nós não temos mesa mais, e a gente, graças a Deus, e a gente, a hora que eu falo para eles, queridos, levantem as suas Bíblias, embaixo delas tem uma venda. Eu quero que vocês amarrem as vendas nos olhos agora. Eles amarram e ficam assim, fazendo a experiência que o cego já tinha, aquela experiência. Aí eu dou na mão de cada um deles um papel e um lápis. Isso aqui é um rito, é dentro de um contexto celebrativo, né? A gente vai ter que usar um elemento de mediação aí, que é o papel e o lápis, não tem como. Mas pode tirar fora? Vamos tirar fora para facilitar. Então eu coloco a venda neles e vou falar diferente para vocês. E tem uma música de fundo tocando, eles estão passando pela experiência que o cego passava, a experiência de estar cego. Aquele cego representa você e a mim, que estamos cegos da graça, cegos do pecado, afastados da graça de Deus. E eu vou falando essas coisas para eles. Qual parte da minha vida será que eu tenho necessidade da luz de Cristo para me tirar das trevas, da minha dificuldade de enxergar a vida? Eles vão pensando, e aí eles vão se emocionando, vão vendo coisas que eles têm feito, e eu vou dizendo, cada um aqui que tiver agora a capacidade de partilhar, vai ficar tudo em segredo, fala, tira a venda e coloca aqui na frente e fala, eu quero que Jesus coloque a sua luz sobre a minha dimensão, sei lá, afetiva, sobre a minha dimensão familiar. Eles vão fazendo lindas partilhas. Tudo isso depois da Lexio Divina, é o rito que nós estamos conectando com a Lexio Divina do Evangelho do Cego. E quando todo mundo tirou, ainda aqueles 3 meninos estão lá, vestidos de cego, aquelas 3 meninas. Aí eles se levantam, eles vão até lá na frente, aí eu falo, o cego ganhou a visão, e por isso vocês tiraram a venda. Nós todos agora vamos ajudar a tirar essas capas pesadas que eles estão carregando. A capa pode significar as falsas preocupações. Quais são as falsas preocupações que vocês têm hoje? Eles vão falando, vão chorando e vão tirando. Não é toda Lexio Divina que eles choram, porque eu não quero que eles fiquem chorando. Não quero que associe Lexio Divina com emoções assim. Mas a Lexio Divina trabalha o inconsciente, trabalha o consciente, ela trabalha as percepções que se tem. Por que Jesus foi curar o cego? Qual o sentido disso? É bem interessante. Então, veja, não teve nenhuma dinâmica aqui, teve um rito. Estão me entendendo? Tem gente que vai pensar, não, isso é uma dinâmica. Não é dinâmica, tá bom? Perfeito, Amélia Almeida, gostei, obrigado, viu? Isso, obrigado. Mas eu tô falando para vocês com simpatia, não pensem assim, nossa, ele veio aqui para falar muda ou vai eu acho. Não, não. É tudo amigo, eu e você, amigos, amigos. Eu tô falando uma novidade hoje, mas veja, demorou para eu aprender. Eu não aprendi isso. Na minha catequese, quando eu fiz, eu aprendi catequese com dinâmica. Foi assim que eu fui catequizado. Naquele tempo, meio que dava certo, né? Já não dava tão certo mais, né? Vamos lá.
A Eliana Trindade, você escreveu algum livro sobre ritos? Eliana, no livro Rotas de Navegação eu falo muito de ritos e falo como praticar. Eu tenho uma série de apontamentos, transformei em vídeos para o Catequista em Missão, vocês podem ver os vídeos lá. Tem vídeo. O livro, quem sabe, eu preparo um especialmente e dedico para minha amada diocese de quê? Itabuna, tá bom? Vamos lá, então. Abadia, sempre peço ao catequizando para ler e dizer o que tocou, chamou o coração, chamou a sua atenção. Bem, ok. Perfeito. Vamos lá, o que mais? Rita, ok, Altieres, estou aqui ouvindo, aprendendo, eu entendi sim. Quero aprender muito sobre a Lexio Divina. Estou feliz sobre esse aprendizado. Obrigado. Muito obrigado também a você, Kelly. Lisângela, ter cuidado para nossos catequizandos pequenos, não rotular a catequese como espaço de brincadeiras, dinâmicas e diversão. Isso, gente, é o que eu chamo no bom sentido do espaço do oba-oba. Sabe por que não poderiam rotular assim? Eles já têm um monte de vivências assim na vida deles. A catequese hoje, ela está disputando espaço com muita coisa. Eu sempre falo, com o inglês, com a informática, com o curso de mecatrônica, com o curso de fazer robô, com o curso de fazer programa de jogo, enfim, com muita coisa. Se a catequese for mais uma coisa parecida, ela não vai fazer diferença. Ela tem que ser algo que nada é e nós podemos ser algo que nada parece com a gente, viu? Muito bem. Vamos ver o que mais. Isso. No livro Rotas de Navegação a gente fala de ritos, né? Bom, a Cláudia pede aqui um exemplo de rito. Vamos para o Evangelho da Samaritana, né? O Evangelho da Samaritana dá para fazer múltiplos ritos, porque é um evangelho que tem muitos símbolos. Acredite vocês, a última vez que eu contei tinha 40 símbolos, deve ter mais. Vamos lá, vamos para 2 aqui. O Evangelho da Samaritana está no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 4 você pode variar. Você pode variar até quando ela vai para a cidade ou até quando os discípulos chegam, tanto faz. Ó, a Samaritana é uma jovem. Ah, mas casou, teve 7 maridos, teve vários maridos. Ela é jovem, acredite nisso, ela é jovem. Ela é uma jovem que está conversando com Jesus e está angustiada. Por isso, a palavra dela é áspera, ela maltrata Jesus, né? Não é que maltrata, ela fala duro com Jesus, ela não fala delicado. Tá. Jesus percebe que ele está falando como adolescente e ele começa. Alguns símbolos que você pode usar com ritos. Veja bem, você nunca parou para pensar que a samaritana morava numa cidade que os discípulos foram comprar mantimento? E por que será que ela saiu da cidade para ir lá buscar água lá fora das muralhas da cidade? Quando você observa, pesquisa na internet, por favor, as muralhas da Samaria. Você vai ver lá as muralhas de Sicar. São gigantes, tem várias estruturas. Você vai ficar intrigado. Por que ela saiu daquela cidade cheia de muralha e foi ao meio-dia? O meio-dia era a hora do perigo, se você não sabe, lá na Terra Santa. Era a hora do perigo porque era a hora que todo mundo fazia sua cesta, era porque lá é um clima desértico ou semidesértico, o sol estava irradiando profundamente, com um calor muito forte, né? Maltratando as pessoas, os animais, e era a hora que os bandidos saíam para assaltar. Essa menina sai ao meio-dia. O meio-dia na Bíblia tem uma significação. Aí você tem que ler o texto e pegando símbolos. Primeiro símbolo, a muralha. Primeiro símbolo é a samaritana, a jovem que representa você e a mim. Segundo símbolo, a muralha. Terceiro símbolo, o sol do meio-dia. Sol do meio-dia, gente, significa a hora da verdade. A luz divina está sobre nós nesse momento. Terceiro símbolo, tem mais, tem muitos símbolos. O poço é um símbolo, tem muitos símbolos. O que a samaritana leva para buscar água lá quando ela vai encontrar Jesus? Vamos lá. Alternativa A, ela leva o seu fone de ouvido com o seu celular para escutar música. Alternativa B, ela leva o seu carrinho de feira com o tupperware cheio de, talvez, lanche para ela comer no caminho. Alternativa C, ela leva a revista do Jequiti, caso ela encontrar uma comadre lá no poço, ela venda. Alternativa D, ela leva um jarro, um cântaro, um balde para buscar água. O que a samaritana leva mesmo, gente? Vocês acham que está de graça esse detalhe? Não está. O jarro, o cântaro ou o balde dela, que ela inclusive tem muito ciúme, porque quando Jesus pede água para ela, a primeira coisa que eu acho que ela faz é fazer assim. Que água? Eu vou dar água. Se você nem tem balde, o meu você não vai pegar? Ela não fala assim, o meu você não vai pegar. Mas ela fala, quem é você que nem balde tem se quer água, rapaz? Ela fala algo assim. O balde significa as falsas preocupações. Eu dei para vocês vários símbolos. Vamos criar aqui 2 celebrações, 2 ritos.
A Lexio Divina tem que abranger todos os símbolos principais. Aqui no Rotas de Navegação eu tenho essa Lexio Divina, tá? Você pode pegar uns tijolos na vizinhança e fazer uma muralha no centro do encontro. Esse é um rito. Depois que você fez a Lexio Divina, eles estão em estado de profunda oração. Agora vem a parte do rito. Eles estão em estado de profunda oração. Eles fizeram ali uma partilha prévia, a música está tocando, né? O ambiente está bonito, está iluminado, né? Se você optar pela muralha, a muralha é o que significava que aquela menina estava fora da proteção da cidade. Ela não tinha sido acolhida naquela cidade. Você vai pedir para eles, olha, cada um de vocês agora, eu vou dar um pergaminho para vocês. Não dê tira de papel, faça bonitinho em forma de pergaminho. Sempre isso, para eles escreverem, para partilharem na oração. Eu quero que vocês agora peguem o pergaminho, escrevam nesse pergaminho algo que na tua vida faz você se sentir fora, faz você se sentir esquecido, rejeitado, igual essa moça. Essa menina estava rejeitada. O poço verdadeiro estava lá dentro da cidade. Esse poço lá, que é o poço de Jacó, era um poço para as caravanas. Camelo ia beber água lá, sujava. Já viram o cavalo beber água? Quem já viu o cavalo beber água? Camelo é pior ainda. A vaca bebe água bonitinha, né? Parece gato, mas o camelo chega lá, o cavalo gospe lá dentro, joga capim, ixi, fica uma furdunço. Por que será que ela foi buscar água ruim que estava lá no poço que Jacó tinha feito? Era água que sobrou. Tá bom. Então vamos lá. Você vai escrever aí no seu pergaminho uma coisa que você acha que te afasta, que você é deixado de lado, e ele vai sair cada partilha. Aí você pede para essa pessoa. Tem o pergaminho e tem a muralhazinha ali feita de tijolos. Agora eu quero que você vai lá, nessa muralha, pega um tijolo daqueles lá, cola esse pergaminho nele e devolve esse sentimento que está aí lá na muralha. Se ele quiser falar, ele vai partilhar, vai sair lindas partilhas de catequizando que é esquecido pela família, que é maltratado na escola, que se sente mal porque não tem tal coisa, porque se sente, enfim, ofendido porque as pessoas fazem bullying com ele. É um rito. Vamos criar outro rito aqui, vamos criar outro rito. Vamos lá, outra imagem, que é outro símbolo do Evangelho da Samaritana. Outro símbolo muito bom, claro, o símbolo do jarro. O jarro bonitão lá no meio, o jarro bonito. Não é fazer jarro ou um balde bonito, né? Você pode ter a opção de comprar, ou de mandar fazer, ou de fazer você mesmo, ou de mandar eles fazerem pequeninos baldinhos. Ou você pode fazer pequeninos jarros, né? O jarro, o balde, significa a mesma coisa, falsa preocupação. Por quê? Ela foi levando aquilo, atravessou o deserto levando aquilo, que ia trazer água para ela. A preocupação dela era encontrar água. É como você sair de noite para procurar comida meia-noite na cidade. Ela foi procurar água ao meio-dia. Tá bom, mesma coisa. Perigo. Jesus falou alguma coisa de água, ela falou, você nem balde tem, eu tenho, você não tem. Ela é tipo criança, eu tenho, você não tem. Por fim, quando Jesus fez a mistagogia com ela, ela saiu e foi para a cidade. O que foi que ela esqueceu? Alternativa A, o carrinho de feira. Alternativa B, o fone de ouvido com o celular. Alternativa C, a revista do Jequiti. O que ela esqueceu? Ela esqueceu a jarra, o jarro, o balde. Falsa preocupação. O que você vai falar? Catequizando no rito. Quais as preocupações que têm atrapalhado a tua vida hoje? Quais são as falsas preocupações iguais a essa dessa menina samaritana? Tem tirado a tua paz, a tua tranquilidade? O que é na tua vida que não deixa você ser uma pessoa feliz? O que está, de alguma forma, arranhando o teu coração? Escreva no papel, no pergaminho, nós vamos colocar dentro do jarro. E quando colocar, você fala. E quando você falar, você vai se sentir muito bem, porque você vai tomar consciência daquilo que está te maltratando e nós vamos rezar por isso. Olha o rito que foi criado. Olha o rito que foi criado. Eu falei de você dar um baldezinho ou um jarro pequenininho, mas vamos esquecer, vamos ficar só no jarro grande, mais simples, melhor. Tá? Isso já viraria outro rito. Tem mais rito? Ixi, dá para fazer 4, 5, mas o tempo está chegando ao fim, nós vamos avançar aqui, tá bom? Ficou claro, pessoal, como cria um rito de um texto? Leu o texto bíblico, identificou os símbolos do texto, captou os símbolos, transformou numa belíssima meditação. Dessa meditação você vai ter que criar o rito depois da Lexio Divina. E faça uma aposta comigo aqui valendo 100 tapiocas. Vamos fazer a aposta aqui, peraí. Quero apostar solenemente com vocês aqui, na presença de todos vocês, que quem aqui conseguir fazer
um encontro mistagógico assim se o catequizando não vai aplaudir e gostar muito mais do que o encontro com dinâmica? Se o teu catequizando não gostar, eu te pago sem tapioca. Mas tem que preparar bem, eu quero ver a meditação. Se ele gostar, você está me devendo 150 tapiocas, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Perfeito, perfeito. Cida, desde já agradeço carinhosamente aos idealizadores dessa formação. Momento ímpar, Deus os abençoe. Querida Cida, vamos agradecer ao nosso querido coordenador Danilo, vamos agradecer ao nosso querido bispo, né? Agradecer a Paulo também, diante da qual eu coloco o meu talento para atingir a maior parte das catequistas que a gente puder, né? Que bom. Vamos ver o que mais aqui. Maria das Graças está gostando muito da formação. Obrigado, querida Maria. Kelly está dando risada, meu Deus. A ânfora, olha, uma pessoa culta entre nós, Maria Valdinete. Ânfora. Que balde o quê, rapaz? É ânfora, né? É ânfora. Muito bem. Pronto. Ok. Muito bem. Deixa eu ver se eu capto os comentários de vocês aqui. Ficou claro para vocês, pessoal, nesse sentido? Tá, estão dizendo que ficou claro, né? Tá. Vamos concluir esse momento, então. Ó, para concluir o encontro de hoje, mais uma vez eu quero reafirmar que estes materiais que a nossa diocese adotou, eles não têm uma centralidade numa catequese escolar, eles são revolucionários. Eles estão pedindo para você, catequista, dar uma chance para o principal livro da catequese. Sabe nas casas, o que tem nas casas, na parede das casas? Tem um retrato, não tem? O retrato é feito de duas partes. Ele é feito de uma moldura e é feito de uma foto, de uma imagem. Se eu tirar a moldura, vai fazer falta? Um pouco vai. Mas qual que é mais importante? É a foto. Se eu tirar a foto, a imagem, aquela moldura não vale nada. Então esses livros aqui, gente, eles são uma moldura para o verdadeiro livro da catequese, que é a palavra de Deus. É assim que a catequese tem que ser. Os livros só vão ser bons e válidos se eles forem suporte para a Bíblia. Se eles ficassem, faça aqui a liçãozinha tal, rabisque aqui, pinte o cabelo de Nossa Senhora, pinte a unha do leão que Sansão matou, sei lá, conte quantos animais Noé colocou na arca. Não, para com isso, que isso, para com isso já, para com isso já, entendeu? Então tá. Eu quero agradecer a vocês nessa noite. Amanhã nós continuaremos o nosso encontro. Amanhã eu trago mais uns elementos para vocês, tá? Quero agradecer a tua paciência. Se você não, talvez se alguma pergunta sua eu não vi, eu peço desculpas. Amanhã você pode apresentar a pergunta de novo, ou eu posso responder no meu privado, no meu telefone particular, tá bom? Lá na página Catequista em Missão, que é nesse gatinho, tem o meu telefone particular. Deu uma quedazinha, mas já voltou. Então lá a gente consegue conversar. Vamos encerrar pedindo a bênção de Deus sobre nós? Senhor Jesus, agradecemos a cada uma dessas pessoas amorosas, generosas, queridas que aqui esteve nessa data, nessa noite. Eu peço que o Senhor olhe com muito amor por todas elas, como o Senhor olhou pela menina samaritana. Nós também somos necessitados do aprendizado que vem da tua divina sabedoria. Ilumina-nos cada vez mais e faze-nos trilhar os teus caminhos. Tudo isso nós vos pedimos, ó Cristo, a vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom descanso para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal.